Estamos começando mais um De Olho na Saúde nesta quinta-feira. E a você que nos acompanha, que nos assiste, lembre que estamos também nas nossas redes sociais De Olho na Saúde. E hoje eu tenho o prazer de receber duas moças, a Lídia e a Iriá, que são fonoaudiólogas. A Lídia, ela é quase doutora e a Iriá é empreendedora. Sejam bem-vindas ao programa. Elas são fonoaudiologistas e estão aqui para falar um pouquinho da profissão de vocês. Boa noite. Boa noite, doutor. Boa noite aos telespectadores, né? Nós estamos aqui, eu, doutoranda, a Iriá, empreendedora nata, mas principalmente como parceiras, como sócias, né? Para falar um pouquinho dos nossos negócios aqui, da Terapiclin, do Centro Auditivo do Acre. É um prazer estar contigo, doutor. Seja bem-vinda. E você, Iriá? Obrigada, boa noite. Uma satisfação estar aqui hoje com vocês. A gente poder falar um pouquinho sobre o nosso trabalho, sobre a fonoaudiologia, sobre as oportunidades nessa área. Perfeito. Então, para aquele nosso telespectador, qual é a função, o que ele vai procurar se beneficiar com o tratamento de fonoaudiologista? Eu costumo dizer que a fonoaudiologia, ela abrange desde o bebê recém-nascido até a última etapa da nossa vida. Por exemplo, uma criança que nasce, ela tem que fazer 2 testes, que são testes neonatais. O teste da orelhinha, o teste da linguinha. Com o passar dos anos, se a criança tiver qualquer alteração de fala, linguagem e até de aprendizagem, ela pode recorrer a um fonoaudiólogo para ajudá-la nesse desenvolvimento. Adultos que tiveram algum problema e ficaram por algum motivo sem conseguir se alimentar direito, seja por um problema de mastigação, de deglutição. Eu e a Iriá, hoje nós trabalhamos no hospital pelo SUS. Nós somos da Fundacre e lá a gente atende esses pacientes que estão hospitalizados com sonda, com tráqueo, que porventura eles estão sem conseguir se alimentar. Então a pessoa que tem dificuldade de se alimentar, a fonoaudiologia pode de alguma forma beneficiar ele? Pode, com certeza. Tanto no tratamento da próprio disfagia, né? O tratamento em si, a reabilitação, era essa palavrinha que eu queria lembrar. Então a gente trabalha tanto a reabilitação da deglutição, né? E a gente faz alguns testes no hospital para fazer a liberação da via oral e o tratamento. Às vezes a pessoa não pode comer tudo pela boca, aí a gente faz o tratamento para poder dar alta e esse paciente começar a se alimentar por via oral. E aquele pai que tem os filhos em casa, né, que é a nossa maior preocupação, o filho ele tem que começar a falar mesmo. Com quantos anos? Quais são os sinais que as pessoas podem perceber que está havendo algum retardo no desenvolvimento e que a fono possa ajudar? Existe alguma dica para isso? Existe, excelente pergunta. Inclusive, quando eu abro minha caixinha no Instagram, no final vou deixar minhas redes sociais aqui para vocês. Quando eu abro minha caixinha no Instagram, essa é a pergunta principal, é a campeã em recorde de perguntas. Os pais querem saber como que eu identifico que o meu filho está passando por um processo de atraso na aquisição de fala e linguagem ou mesmo já está iniciando aí um transtorno na área de linguagem. É importante saber, estar bem atento aos marcos do desenvolvimento infantil. A criança tem que estar engatinhando no tempo certo, sentando no tempo certo. Se todas essas fases estiverem dentro do marco da criança, é normal que ele comece a falar os primeiros balbucios, as lalações ali, depois dos 6 meses de idade. Claro que ele não vai estar falando aqui. Ou seja, é alguma coisinha, papai, é isso? Mamãe? Mesmo, O marco principal começa ali entre 1 ano e meio, 2 anos, que a criança já tem que começar a se comunicar através da fala. Então tem que dizer dá, bom. Mesmo que ele não saiba falar me dá água, mas ela já vai começar a se comunicar. Dá, bom. Dá, papai, mamãe, né? Eu quero. Então, até os 2 anos de idade, que é o marco principal, a criança já precisa se comunicar falando. Mesmo que ainda não seja aquela linguagem completamente ininteligível. Mas ela já tem que dar um jeito de se comunicar, de se fazer entender, de se fazer compreender através da fala. Ou seja, até 2 anos a criança ela tem que dar tipo os primeiros passos na fala, né? Todos digamos os assim. sinais,
E é muito Entendi. importante, doutor, a gente vê muito no consultório algumas crianças com atraso, porque os pais, eles vão começar a fazer, dá, e não espera a criança falar, já vai dando. O que você quer? Quer água? Você vai dando, a criança vai apontando e os pais, o cuidador vão dando, e aí a criança começa a pode ter um atraso de fala por conta disso. Então é interessante, olha que notícia. É interessante que o pai deixe a criança se expressar e não tentar, naquele momento, adivinhar ou facilitar. Para aquela criança, a gente chama de intenção comunicativa. Como é que aquela criança... Por mais que o pai já entenda o que ela quer, tem que esperar ela verbalizar, gesticular. Entendi. A gente fala que isso é uma estimulação ambiental muito importante, né? Às vezes a criança olha o copo com água e o pai já vai lá e coloca na boquinha dela. Então faz com que a criança não desperte de maneira correta a intenção comunicativa, que é a vontade de falar. Além da vontade de falar, a necessidade de falar. E muitas vezes os pais não fazem por mal. Assim, a gente tem claro, certeza estão que querendo, não faz. com certeza. É simplesmente porque não tem essa informação que a criança precisa, né, ter esse esforço, essa intenção comunicativa para poder desenvolver melhor a linguagem e a comunicação dela. Ou seja, você que está nos assistindo, que é papai ou mamãe, deixe seu filho se expressar bem, né? Eu falo, aqui eu estou lembrando dos meus filhos, né? E às vezes eu deixo ele se expressar bem, eu falo assim, papai não entendeu. Aí... deixa ele repetir porque ele vai tentar de uma forma melhorar aquela forma de pedir ou de mostrar algo, né? Então tem sentido isso. Isso para as crianças. E na média idade, na adolescência, tem algo assim que tenha mais foco da parte de fonoaudiologia? A gente trabalha muito com adolescentes que apresentam gagueira, né? E até mesmo a parte auditiva. A parte auditiva, em algum momento da vida, é importante a gente avaliar, né? E normalmente eles chegam para a gente nessa idade da adolescência, com a queixa de que está ouvindo muito fone de música, né? Está jogando videogame ali, colocando o volume da televisão muito alto. E os pais acabam trazendo esses adolescentes jovens para a gente com a suspeita de que talvez ele não possa estar ouvindo bem, porque necessita de uma intensidade de volume maior na televisão, nos joguinhos, no fone. E essa parte de avaliação auditiva somos nós que fazemos também. Perfeito. Inclusive, a Iria pode até falar um pouquinho do centro auditivo que ela tem. Isso, vamos deixar para o segundo bloco, Iria, porque estamos finalizando o primeiro bloco. E eu quero deixar uma pergunta aqui no ar. O ato de gaguejar começa em que idade e tem algo que faça com que a pessoa vire um gago? Então, a você que nos assiste no nosso próximo bloco. Agora no nosso segundo bloco, com essa dupla, as duas fonos da terapia, né, fonoaudiólogos da Terapia Clean, a Lídia e a Iria. E eu deixei aqui a pergunta no ar a você que está nos assistindo. O ato de gaguejar, ele é ocasionado por alguma doença ou alguma coisa que você fez no passado errado? Então, Lídia, nos explique. Todo mundo, assim, a maioria das crianças, em algum momento da vida, dos 2 aos 4 anos de idade, elas vão apresentar um quadro de gagueira fisiológica, que a gente chama de disfluência infantil, que é normal. Normal, de 2 a 4 anos. Isso. A ciência explica que elas estão pensando, o pensamento está muito mais acelerado do que a capacidade de articular e de produzir as próprias palavrinhas. Então, por isso tem as falhas, que a gente chama de gagueira. Só que é muito importante nesse momento, nessa primeira infância, nessa idade, quando a criança está apresentando esses sinais, os pais identificarem e saberem lidar de forma assertiva com isso. Por exemplo, eu estava até conversando nos bastidores sobre isso. O fato de você falar, menino, para, respira, fala direito, pensa no que vai falar, ou então você completar as palavrinhas para a criança, já pode fazer com que esse quadro clínico piore e que ele se torne um adulto gago mesmo. Por quê? Porque você leva a autoconsciência do problema.
né? Então você faz a criança entender e perceber que ela está errando quando ela vai falar. E aí quando a criança pequenininha ainda começa a ter uma consciência de que ela está gaguejando, de que ela fala diferente das outras crianças, aquilo de uma maneira emocional, por uma questão psicológica, pode acabar sendo enraizada. E é muito importante, né, amiga, assim, é muito importante, começou a ter esses problemas, começou a gaguejar, procura um profissional para fazer uma avaliação, porque enquanto está nessa fase de gagueira natural, o tratamento é muito mais fácil. É verdade. Quando já chega na gagueira sofrimento, que a criança sabe que ninguém nasce sabendo que é gagueira. Né? As pessoas, né, a partir do momento que você começa a estimular, você é gago, menino, fala devagar, respira. Então, está estimulando essa criança a ter medo de falar, né, a ter consciência do problema dela. E se a gente fizer uma avaliação logo no início, é muito mais fácil o tratamento, porque tem pessoas que ficam com dificuldade com gagueira a vida inteira. E qual é o tratamento? Como é que trata? Dizem que tem que falar cantando, tem sentido isso? Existe uma técnica, sim. A técnica de voz salmodiada, de voz melódica, a gente treina a prosódia, que a prosódia é a entonação da fala. Então, é uma das estratégias terapêuticas que a gente usa. Uma coisa que a Iria falou muito importante, doutor, é não esperar, não negligenciar. E isso não só para gagueira, a gente pode estender para todos os problemas de linguagem. Se você tem um bebê em casa e percebeu que com 2 aninhos ele ainda não falou papai, mamãe, dá, não, que são palavrinhas que já deveriam existir no vocabulário dele, não precisa esperar, não pode esperar. Tem que procurar ajuda com um fonoaudiólogo o quanto antes, que às vezes é um atraso simples que a gente corre atrás e consegue reverter sem trazer grandes prejuízos para a criança. Às vezes a escola pede para esperar, o pediatra pede para esperar um pouquinho, e aqui não é uma crítica, é só uma sugestão mesmo para a gente melhorar de fato essas intervenções, para a gente ter resultados mais rápidos. Ou seja, quanto mais rápido for, né, no especialista, mais rápido vai ser aquele recuperação ou até mesmo evitar com que isso fique crônico no futuro. Exatamente, né? É isso mesmo. E aquelas gagueiras mais crônicas, tem cura ou não? Existe sim tratamento também, mas é bem mais difícil, bem mais difícil. A literatura fala que existe um percentual que melhora consideravelmente, mas não consegue chegar à cura total. Entendi. Por isso que é muito importante a intervenção imediata. Mais Às precoce, vezes, no caso, né? só com orientação a gente consegue resolver em poucas intervenções, se for nessa fase da gagueira natural. Agora, quando começa a gagueira sofrimento, que é a gagueira já patológica, o tratamento é muito demorado, difícil e nem sempre a gente consegue o resultado tão esperado, tão bom. Tem um prognóstico tão bom. E sabemos também que, às vezes, quem tem problema de fala, escuta mal. Tem sentido isso, não tem? Ou não? Tem muito. Então, assim, é muito importante a criança fazer uma avaliação auditiva. Já começa, como a doutora Lídia falou, com um teste da orelhinha, quando nasce, e fazer um acompanhamento. Como é que é esse teste da orelhinha? Doutora Lídia. O teste da orelhinha, doutor Eduardo, é um exame que já é lei desde 2010. Toda maternidade, pública, privada, qualquer uma que seja, ela tem que ter disponível um exame que avalia a audição no ato do nascimento. Então, o bebê nasce, a gente faz um teste que é indolor, é bem rápido, questão de 5 minutos, a gente já consegue observar. Quem faz é o fonoaudiologista. É o fonoaudiologista. A doutora é mestre na área, inclusive. É o fono que Olha só, faz. estamos com a melhor pessoa aqui, né? Ela é a melhor audiologista do Acre, por isso que eu já passei a pergunta para ela. A Iria é suspeita para falar. Mas assim, é um teste que o bebê nasceu, a gente já faz e a gente já consegue identificar ali os primeiros sinais de que aquela criança possa ter nascido com uma perda auditiva. Tá, mas eu pego o bebê e faz o quê? Eu tô curioso agora. É um equipamento portátil, certo, pequenininho, que ele tem uma sonda. E aí eu coloco essa sonda como se fosse um fone de música mesmo, certo, na orelhinha da criança. Essa sonda, ela emite um estímulo sonoro que chega na cóclea,
que é o órgão responsável pela audição. Se tiver tudo funcionando bem, se as células estiverem funcionando direitinho, essa cóclea, que é o órgão, ela devolve um eco. E esse eco é o que a gente chama de emissões otoacústicas, que é a resposta do teste da orelhinha. Então, nesse momento, de uma forma sem dor, bem rápida, a gente consegue saber se o órgão da audição daquela criança está funcionando ou não. Ou seja, essa resposta só vem se o cérebro estiver captando ou não? A gente está falando agora do teste da orelhinha como uma avaliação periférica, né? Pois então, por isso que eu estou falando. Exatamente, é uma avaliação do órgão da audição. Depois, se essa criança tiver um histórico de risco, a mãe teve uma toxoplasmose, uma rubéola, uma sífilis, ou a criança ficou na UTI por mais de 5 dias, fez uso de antibiótico, medicação ototóxica, aí a gente vai precisar fazer o BERA depois. Ah, tá. Entendi. Que é um exame mais completo. É só a viabilidade do canal mesmo, esse periférico. Mas, doutor, isso faz uma diferença tão grande no diagnóstico. Se a gente pega uma criança surda, eu trabalho muito com isso. Faz o teste da orelhinha, não passou, repete, não passou, faz o BERA. Se a gente conseguir tudo isso em 4, 5 meses, a gente consegue se essa criança tiver deficiência auditiva, a gente consegue uma resposta, uma melhora muito grande, inclusive em toda a questão do tratamento e do prognóstico, que é que se for para usar aparelho auditivo ou fazer um implante coclear, quanto mais cedo, quanto mais rápido for feito esses procedimentos, muito melhor será a evolução comunicativa dessa criança. A gente vê crianças que mesmo com deficiência auditiva grave, severa, mas que passaram por todas as fases mais rápidos e tiveram todo o tratamento adequado, essa criança, e eu falo também não só de usar a prótese, mas de terapia de fono também, ela praticamente não vai ter atraso, se tiver todos esses processos adequados. Então, assim, é um teste rápido, a criança a gente pode fazer até amamentando, né? Rápido, indolor, mas que faz uma diferença. E é feito aqui É feito. Sim. Inclusive na terapia clínica. E na maternidade. É obrigatório? É obrigatório, é uma lei. E no interior é feito? Infelizmente não. A gente ainda precisa alcançar, né? A Cruzeiro do Sul, acho que tem. Eu acho que pelo estado, eu sei que a gente tem aqui em Rio Branco, né, na maternidade, e Cruzeiro do Sul tem, realmente. As meninas têm uma equipe muito boa lá Cruzeiro de fono, do Sul tem. Entendi. Atuante. Perfeito, estamos terminando o nosso segundo bloco. Fico aqui para o nosso terceiro bloco, vocês falarem agora para a gente da importância dessa comunicação da terapia clean, da fono, com a parte auditiva. Perfeito? Então vai ficar para o nosso terceiro bloco esse dizer das doutoras. Estamos de volta aqui no nosso terceiro e último bloco, ao lado da doutora Lídia e da doutora Iriá. E agora eu quero perguntar para a doutora Iriá, que é profissional também do empreendedorismo, da venda. Doutora, o que você mais faz para que a sua clínica seja um sucesso aqui na nossa capital de Rio Branco? Primeiro, obrigada pelo elogio. É um trabalho que já tem 11 anos, né, que eu trabalho com seleção, adaptação e venda de aparelhos auditivos. Uma trajetória já de um tempo, inclusive eu já trabalhei em todo o interior do estado. Como é que é o nome da sua clínica, doutora? Centro Auditivo do Acre. E eu tenho em Manaus também o Centro Auditivo da Amazônia, que faz o mesmo trabalho, só que só com aparelho auditivo. Porque o Centro Auditivo do Acre, ele funciona junto com a Terapia Clean, né? Então a gente tem um trabalho todo em conjunto, porque a doutora Lídia, ela faz a avaliação auditiva completa. Desde o bebezinho que a gente começa com o teste da orelhinha, né? Com toda a questão da avaliação da audição e do equilíbrio também, porque ela é rainha da tontura. Então... e a gente faz todo esse trabalho. E aí, com esse diagnóstico, a gente encaminha ou não para o otorrino, dependendo da necessidade, né? Porque às vezes o paciente Vocês têm como medir o equilíbrio, é isso?
A labirintite, doutor, ela é um problema do labirinto, que é um órgão ali da orelha interna, né? E aí, nos testes que a gente faz, a gente consegue identificar o tipo de alteração labiríntica. 90% das causas, depois a gente tem que marcar uma outra entrevista para falar só disso. Perfeito. 90% das causas de tontura de origem rotatória, aquela que roda, é uma alteração do labirinto que não é labirintite e que é facilmente resolvida com algumas manobras, que é o fonoaudiólogo que faz. Entendi. Então, se você anda meio tonto, a clínica das doutoras trata também. Estamos à disposição. Terapia Clean, né? Faz a avaliação da audição e do equilíbrio completa, né? E lá também a gente tem a venda de aparelhos auditivos, que a pessoa chega, faz a avaliação, né? A gente vê a necessidade ou não de uso. E como é que a gente... Isso, eu já ia falar. O que é feito? É uma audiometria que faz para saber se a pessoa vai ter a necessidade ou não do uso do aparelho? Isso, também, né? A gente tem audiometria, impedanciometria, tem outros exames que a gente faz de acordo com a necessidade, que a gente já verifica a necessidade ou não de uso de aparelho. Mas assim, como é que a gente pode ver em casa isso? Porque isso aqui é na clínica, né? Sim. Aí, por exemplo, seu vozinho, a sua vozinha tá vendo televisão muito alta, pede para repetir várias vezes as coisas que estão falando, né? Às vezes está conversando, coloca só um lado de um ouvido, que geralmente é o melhor, né? Para entender. São pessoas que terminam se isolando socialmente, porque como ela não consegue conversar, não consegue entender o que essas pessoas estão falando, ela termina ficando com vergonha de perguntar para a pessoa repetir e pode chegar até a depressão por conta desse isolamento social. E isso a gente pode verificar tudo, né? A questão que o uso do aparelho, caso haja necessidade, melhora toda essa questão da comunicação e da socialização desse idoso ou da pessoa que precisa de aparelho auditivo. E hoje, pelo que eu percebo, meu sogro usa aparelho. Antes tinha uns aparelhos bem grandes, hoje ele é bem pequeno e a pessoa nem nota assim que o outro está usando o aparelho, né? Isso, pequeno, tem comunicação com o celular, a pessoa consegue abaixar e diminuir volume, trocar programa. Aí ele perde o aparelho dentro de casa ligado, por exemplo. No GPSzinho ali do celular, a gente consegue achar se ele estiver ligado com pilha, né? A gente consegue fazer ajuste à distância, mas, por exemplo... É de recarregar? Tem recarregável, tem também com pilha, tem para todos gostos e bolsos. E necessidade também. E o SUS parece que contempla isso ou não contempla? Na clínica de vocês atende SUS ou não? Não atende SUS. O Estado tem um programa, né, de reabilitação auditiva que eu não sei como está, mas existe sim o serviço no Estado. Existe, né? Existe. Mas voltando aqui, a pessoa que tem esse problema for lá, qual é o valor mais ou menos que varia de uma mínimo assim de um aparelho para a pessoa ter uma noção? A gente tem vários tipos de valores, dependendo... Ou depende da doença? Depende da perda auditiva. Teste para fazer o teste com o aparelho auditivo não é cobrado. Justamente então se a pessoa estiver nos assistindo, tiver algum problema, ela pode ir lá no Centro Auditivo do Acre. Funciona ali na frente da Vivo do Canal, na Rua da Algil. Mas o ideal é trabalhar com horário marcado, porque a gente trabalha muito com idoso, né? Então, assim, eu gosto de trabalhar com horário marcado, segue lá depois nossas redes sociais, a gente vai passar o telefonezinho e aí agenda uma avaliação, um teste gratuito, porque a gente vê a necessidade de cada paciente. Por exemplo, seu sogro pode andar em ambiente mais ruidoso, ou tem gente que vai para a igreja, que trabalha, então esse é um tipo de aparelho. Quem está mais em casa para ver televisão, que tem, né, quero só ouvir meu neto, e dependendo da perda auditiva, a gente já tem outras indicações. Então, por isso que é importante, e muito importante, fazer o teste com o aparelho. Entendi. Perfeito. E para a gente finalizar aqui, eu queria fazer uma última pergunta. A audiometria, certo? Porque muita gente tem mania de achar que tudo é uma sujeira no ouvido, não é verdade? Uhum. Isso é real ou não? O ouvido tem esse, como é que fala? Acumula mesmo tanta sujeira como se é falado no meio da população? É importante, já pegando um gancho para fazer uma orientação extremamente importante. A gente não pode limpar o ouvido com cotonete.
tá? Então o cotonete não pode ir no ouvido? Não pode, não pode. Na verdade, o cotonete, ele deve ser passado por fora, aqui pela parte da concha acústica, limpando, porventura, qualquer cera que tenha saído de dentro do canal. Aquela cerinha que está ali no meato acústico externo, ela deve estar ali, né? Ela serve como uma proteção, ela serve para umidificar, ela tem uma função de estar ali. O certo, na hora do banho, tomou banho, passa a toalha do banho molhadinha, úmida, na região de fora, certo? Então, as pessoas que têm o hábito do uso do cotonete, elas empurram a cera lá para dentro. E aí forma, de fato, uma rolha de cera. E nesses casos, o fonoaudiólogo não pode intervir. A gente tem que mandar para o médico, para o otorrino de preferência. É o otorrino, né? Isso. Qualquer clínico pode fazer a limpeza e tal, mas a gente gosta de encaminhar para o especialista mesmo. E aí ele tem que fazer a remoção dessa cera para depois a gente poder fazer a audiometria e os exames necessários. Então, e na audiometria, daria interferência ou vocês olham isso antes de fazer a audiometria? É um pré-requisito. A gente só pode botar o paciente na cabine para fazer a audiometria depois da inspeção do meato acústico externo. Ah, tá, mas são vocês mesmos que fazem a inspeção? Nós temos uma equipe de fonos lá na Therapy Clean e todas elas seguem o protocolo bem direitinho. Vai fazer a audiometria, a primeira coisa é a gente olhar com o otoscópio se o canal está livre ou se existe essa rolha obstruindo. E quando a pessoa vai fazer esse teste lá, é dado essa audiometria para ela? Como é que é feito esse teste que você falou que é gratuito? A gente faz a audiometria, né, para o teste com aparelho auditivo. Agora, quando for a audiometria clínica, que é com todas as etapas e protocolo, aí é feito com a doutora Lídia na Therapy Clean também. Ele faz uma parte mais simples, né, mas seguindo o protocolo, porque a gente não pode dar diagnóstico sem cobrar, né? O exame, ele não pode sair da clínica se não for cobrado. Entendi. Então, a gente tem a noção, né? Já faz tudo bonitinho, só que tem esse detalhe que a gente tem que seguir a ética profissional. Perfeito. Estive com as doutoras fonos aqui. Muito obrigado por aceitar o nosso convite de vir ao De Olho na Saúde. E eu quero deixar aqui vocês para falar os nossos telespectadores, as considerações finais de vocês, falar onde é que é a clínica. Nós que agradecemos, foi uma honra estar aqui com vocês. A gente prestigia sempre o programa, entrevistas muito interessantes que trazem realmente informação para o telespectador. E eu quero convidá-los a conhecer a Therapy Clean. Nós somos uma clínica multiprofissional, a gente tem fono, psicopedagogo, nós temos todos os exames audiológicos, os aparelhos auditivos. Então, se você acha que seu filho está com algum problema na fala ou questões mesmo auditivas, nós estamos à disposição para atendê-los. A gente fica ali na Rua da Urgil, bem na frente da Vivo. A Iriá pode falar um pouquinho melhor. E aproveitar e pedir para seguir nossas redes sociais, Therapy Clean e o Centro Auditivo do Acre, né? A gente trabalha com horário marcado, temos uma equipe grande já e de referência no atendimento, como a doutora falou, desde a criancinha até o idoso. E a nossa novidade agora, que a gente tem uma enfermeira esteta, que enquanto o seu filho está fazendo terapia, a mãe, o pai, o cuidador pode estar fazendo drenagem lá também, que aí já... Olha só, então já aproveita e já faz uma drenagenzinha lá na Therapy Clean. Já faz, está sendo um sucesso. E agradecer a oportunidade de estar aqui. Muito obrigada, doutor. Estamos à disposição de vocês, né, da clínica. E é isso. Boa noite. Vou levar meu pai lá, que ele não anda escutando direito, viu? Então, vamos lá. E muito obrigado pela participação. E a você que nos assiste, sempre com aquele carinho da audiência. Está finalizando aqui mais um programa de Olho na Saúde. Tive a honra de entrevistar as duas doutoras, aprendi muito e fiquem com Deus. Uma boa noite a todos e até a próxima quinta.